achei estranho quando eu falei LAFIC, eu falei laboratório de física. Será que é isso? Deve ser errado, mas depois que eu vi, né, que é o dessa liga, tá? Então, eu agradeço, né, o convite, né, é um tema que eu gosto muito, né, de conversar com as pessoas. Eu já adianto que eu não sou um especialista, né, eu não sou um filósofo de formação, então, por mais paradoxal que isso possa ser, meu conhecimento, né, na filosofia é empírico por causa das aulas, né, que eu ministro na graduação, e porque é um tema que eu gosto, né, me interessa, sou cientista, etc. Então, quando o Danilo fez o convite, né, a primeira vez, né, ele pediu para eu falar sobre tipos de conhecimento e etc. E aí eu propus para ele, então, esse tema, né, ciência ou pseudociência, desde a questão, tipos de conhecimento e critérios de demarcação para o conhecimento científico. Quer dizer, minha ideia aqui, ou minha intenção, então, é falar um pouco o que torna, né, um conhecimento científico e como a gente pode fazer, né, para diferenciar o conhecimento científico de outras formas de conhecimento, em especial, né, quando existem formas que parecem, né, ser ciência, mas não são ciência. Então, nessa primeira parte aqui, bem rapidinho, a gente precisa delimitar, né, alguns conceitos, né, um conceito importante que a gente precisa delimitar, o que é o conhecimento mesmo, de fato, para depois a gente conversar, né, sobre isso no restante da nossa conversa, aqui no restante da disciplina, da palestra. Então, conhecimento, né, só para a gente ter um termo aqui operacional, a gente pode falar como conhecimento como o ato ou efeito de conhecer. Conhecer algo, alguma coisa, alguma informação, né, ou acumular, né, alguma informação. Então, a gente pode falar de conhecimento das leis, conhecimento de um fato, de um documento, né, um documento que eu preciso preencher para alguma requisição, a aquisição de algum saber, de alguma instrução, né, não precisa necessariamente ser um saber científico, pode ser um saber prático. Conhecimento também, né, receber informação, uma noção adquirida pelo estudo ou pela experiência, né, quer dizer, não precisa ser uma coisa necessariamente formal, né, ou mesmo autoconhecimento, ter consciência de si mesmo. Claro que, filosoficamente, isso é muito mais complexo, né, do que simplesmente o ato ou efeito de conhecer. Mas, para fins dessa nossa discussão aqui inicial, isso já é suficiente, tudo bem? Já entrando numa segunda parte, então, depois dessa introdução mais rápida, eu quero discutir com vocês alguns tipos de conhecimento. Claro que eu também não pretendo fazer uma lista exaustiva, né, desses tipos de conhecimentos já classificados pelos filósofos e etc. Para dar um gostinho aí mais voltado para a nossa área, né, ou pelo menos a minha área, né, das ciências biológicas, eu tentei organizar, né, os tipos de conhecimento que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês, de um ponto de vista mais evolutivo, né, como que ele poderia estar conectado, então, com a evolução da nossa espécie, né, do Homo sapiens. Então, a primeira forma de conhecimento, reconhecida aí já também entre os filósofos, e compartilhada não só entre nós, né, outros seres humanos, mas também os outros animais, é o que pode ser chamado de conhecimento sensível. Não em termos de sensibilidade, né, de uma pessoa que chora, né, quando vê um filme dramático, mas a sensibilidade no sentido das sensações, das experiências, né, de como a gente, de como as nossas terminações nervosas, né, podem descrever, então, o nosso mundo, né, então, nosso conhecimento sensorial. E é um tipo de conhecimento comum, né, entre nós, homens, e os outros animais. Por exemplo, essa capivara aí que está deitada na lama, ela não precisa ter um conceito do que é lama para conhecer a lama, né? Ela precisa ter um conceito da água, né, para reconhecer o teu conhecimento da água ou dos alimentos. Ninguém precisa conhecer, por exemplo, medo, né, para ter um conceito de medo, para experimentar o medo, né, ou para conhecer o medo. Então, conhecimento sensível é aquele conhecimento que é obtido a partir das nossas experiências sensitivas e fisiológicas, né, através das nossas percepções de tato, visão, olfato, paladar, né, ou das nossas experiências fisiológicas, fome, medo, alegria, euforia, ansiedade, etc. Tá? E
esse tipo de conhecimento ele prescinde da necessidade de conceitos. Ninguém precisa ter um conceito formulado sobre nada para experimentar essas sensações. Por isso que seria uma forma, né, de conhecimento ultra básica, né, e seria compartilhada não só da nossa espécie, mas também com outros animais, né? Bastaria ter um sistema de percepção, né, do mundo e um sistema cognitivo ou um sistema nervoso mesmo mais simplificado. Posteriormente, né, a gente poderia esperar, né, que esse conhecimento sensível, né, ele pudesse se modificar para um conhecimento um pouco mais elaborado, o que eu estou chamando aqui de conhecimento vulgar. Mas ele é também, a gente poderia também chamar esse conhecimento de conhecimento tradicional, cultural, o conhecimento tal do senso comum, ou conhecimento empírico. Em geral, né, a gente diz que o conhecimento empírico ele é obtido por tentativa e erro. Em ecologia comportamental, a gente chama isso de aprendizado pelas consequências, né? Então, a gente emite um comportamento e o feedback das consequências desse comportamento é que diz para a gente se esse comportamento vai ser mantido ou se ele vai desaparecer, né, ao longo do tempo. Depende das consequências desse comportamento. Claro que também não é um tipo de conhecimento, então, que seria único da nossa espécie, né? Outros animais também podem aprender por tentativa e erro, né? O aprendizado pelas suas consequências. Mas, associado à nossa capacidade humana inata de reconhecimento de padrões, né? Nós somos muito bons para isso, sejam para padrões climáticos, padrões de rosto, né? Padrões de organismos, para agrupar, né, coisas por semelhança, a gente conseguiu desenvolver ou transformar esse tipo de conhecimento numa vantagem adaptativa. Não só considerando os hominídeos, né, com relação a outras espécies, mas também considerando a nossa espécie com relação a outros hominídeos, né, que surgiram e evoluíram ao mesmo tempo. E uma outra característica do conhecimento vulgar é que ele não tem nenhum tipo de compromisso, né, com uma apuração ou análise metodológica. Ele é uma resposta, né, até que rápida, e que já está, digamos assim, programada, né, no nosso hardware evolutivo, né, no nosso sistema cognitivo. Posteriormente, né, em algum momento na nossa história evolutiva, a nossa espécie, os indivíduos da nossa espécie sentiram a necessidade de dar um significado, então, para essas experiências. E com isso, né, a gente imagina que possa ter surgido o que a gente chama hoje de conhecimento artístico. Conhecimento, né, que vê a verdade, então, como beleza, né, e procura dar uma verdade individual, né, para as experiências do artista ou da pessoa, né, que está descrevendo essa questão artística. Então, aí, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, são imagens lá do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Essas imagens foram datadas aí de algo em torno de 12.000 a 6.500 anos atrás. Então, hoje, claro, a gente só consegue tentar chutar aí, né, ou tentar entender de alguma forma qual era a intenção, né, do nosso ancestral quando ele fez essas pinturas na caverna, né? Será que era a impressão que ele tinha com relação a uma caça, colaboração com outros colegas caçadores, né, nesse ambiente dele de caça? Então, qual era a intenção, né, dele, o que ele estava querendo demonstrar? Aqui também a gente consegue ilustrar um outro aspecto do conhecimento, né? Então, esses símbolos desenhados aí na rocha são dados, né? E unicamente a coleta de dados não necessariamente nos traz conhecimento, né? A gente precisaria aprender a decodificar essa informação de alguma forma. A gente precisa, então, juntar os dados à informação para conseguir, então, extrair conhecimento disso, tá? Nesse caso, então, em particular, o que a gente pode ter as nossas experiências individuais, né, com relação ao que representa esse desenho, né, o que é um dos objetivos, então, do artista, né? Então, é desenvolver, ou pelo menos provocar, né, uma reação pessoal e emocional a certas experiências, ou seja, também tentar descrever, né, algumas experiências com um significado um pouco maior, né? O conhecimento artístico também ele é uma outra
indicativo de uma outra quebra, né, de barreira da nossa espécie, que é a nossa capacidade, então, de definir ou de atribuir, né, a determinados símbolos significados. Então, esses desenhos, né, representam alguma coisa a mais do que simplesmente marcas, né, na parede, né, um evento de uma caça, a colaboração entre dois indivíduos, né, ali, a gente sabe, imaginamos, né, que são dois indivíduos do sexo masculino, né, porque está bem representado aqui, né, no desenho, né, do nosso artista ancestral. Então, o conhecimento artístico também ele marca essa quebra dessa barreira, né, de que nossa espécie consegue, então, construir símbolos que têm significado, né, e às vezes os significados eles podem ser abstratos. Uma característica do conhecimento artístico, então, é que ele não tem nenhum compromisso com uma verdade universal. O objetivo, né, do conhecimento artístico não é fazer com que as pessoas compartilhem o mundo da mesma forma, mas, pelo contrário, né, fazer com que as pessoas, então, extraiam, né, dessas informações, desses eventos, né, alguma característica única, peculiar, uma interpretação, né, desses eventos que ela é capaz de absorver. Posteriormente, né, esse significado desses eventos únicos, ele, de alguma forma, ele não supria, né, toda a curiosidade, toda a necessidade da nossa espécie. E isso acaba evoluindo, desenvolvendo o que a gente poderia chamar de conhecimento religioso. Então, não bastaria simplesmente dar um significado para as coisas, isso teria que vir acompanhado de uma explicação, já que a gente é capaz dessa abstração maior. Então, essa figura aí representa, né, um achado arqueológico, né, lá na Rússia, é uma tumba, né, do Paleolítico Superior, tem mais ou menos 30 mil anos de idade, né, um desenho, né, baseado numa foto dessa tumba, onde a gente tem ali o morador da tumba, né, que teve seu corpo todo decorado, né, com pequenas conchas, né, formando uma cobertura, enfeitado, sugerindo algum tipo de ritual dos nossos ancestrais para a despedida, né, desse indivíduo. Uma coisa interessante é que existem já várias evidências, né, da ecologia comportamental de que animais sociais de vida longa, como outros primatas ou cetáceos, exprimem um comportamento similar ao nosso comportamento de luto. Então, esse comportamento de luto, né, ou de sensação de perda, quando a gente tem indivíduos próximos do nosso círculo social que acabam morrendo, né, não seria um comportamento único da nossa espécie. Isso poderia ser compartilhado também com outras espécies de animais, com forte, né, comportamento social e vida longa, né, como cetáceos e outros primatas. Então, desse comportamento, talvez, né, a gente pode entrar numa viagem filosófica aqui, né, que os nossos ancestrais eles precisavam extrair, além do significado da morte, uma explicação para isso. E essa explicação poderia ser totalmente abstrata, né? Uma passagem para um outro mundo, a vida não termina aqui, ela continua. Embora, né, possa ser uma explicação que não tenha base no mundo empírico, é uma explicação que as pessoas podem aceitar ou não, tá? Então, quais são as características aí do conhecimento religioso? É aquele conhecimento que é obtido pela fé teológica, por meio da revelação da divindade, ou de aspectos de divindades, né? E também faz uso de símbolos e pensamentos abstratos, né? Se refere a essa nossa outra capacidade, que até então a gente imagina que outros animais não têm. E uma outra característica é que o conhecimento religioso, então, ele deve ser aceito como verdade. Ou você aceita, né, os dogmas da sua religião, ou você não acredita, né, ou você não aceita esse conhecimento religioso, né, você não incorpora isso à sua vivência. E por isso mesmo é dito que a verdade religiosa ela é absoluta, não pode ser questionada, né, então você tem que aceitar essa informação para fazer parte de determinado dogma religioso. E claro, né, você pode, o conhecimento religioso, ele pode usar experiências espirituais, arqueológicas, históricas e até coletivas para dar sustentação ao conhecimento. Tem uma diferença razoável aí, né, em usar algo para dar uma sustentação e que dá veracidade a isso. Eu lembro uma vez, né, no
do Facebook, eu acho, um ex-aluno, ou ex-aluno, não lembro exatamente agora, me mandou uma reportagem, né, o link de uma reportagem, falando sobre a figura histórica de Jesus Cristo, né, de que estavam encontrando evidências arqueológicas de que Jesus Cristo realmente existiu e foi uma figura histórica. E eu acho que eu lembro disso, porque eventualmente eu faço algumas provocações, né, em sala de aula, né, sobre religião, né, as coisas que estão colocadas em livros religiosos, etc. E algumas vezes eu discuto, né, com alguns alunos algumas questões sobre se o que está na Bíblia é verdade, né, se tem evidências para que essas coisas tenham acontecido. E eu acho que quando esse ex-estudante, né, me mandou isso, ele estava querendo dizer, está vendo, né, Jesus de fato existiu. Mas, claro, tem um salto lógico muito grande entre ele ter existido de fato e todas as coisas atribuídas a ele ter realmente acontecido, né, como andar por cima da água, reviver os mortos, multiplicar o vinho, etc. Então, essas experiências aí arqueológicas, elas podem dar sustentação ao conhecimento religioso. Mas esses outros fatos, né, eles precisam ser aceitos como verdadeiros, né, independente de outros conjuntos de informação. Tá? Até tem uma questão interessante, né, porque quando a gente olha esses registros arqueológicos, a gente consegue imaginar que os nossos ancestrais tinham, sim, algum tipo de relação, né, ou de ritual, né, para se despender dos mortos, ou se despedir dos mortos, pelo menos nessas condições. E eles deveriam acreditar em outros tipos de divindades, né? Então, uma vez eu fiz uma provocação também em sala de aula, né, para alguns estudantes, e perguntei qual era a diferença entre a mitologia, por exemplo, grega, né, dos deuses gregos, e a religião que a gente tem hoje. E eu achei curioso, né, a resposta acho que foi uma aluna que falou que a diferença era que a religião é verdade. E o que mostra, né, que é essa aceitação. Então, não importa a racionalidade ativas, né? Não só dos caprichos aí de entidades acima de nós. Né? Uma das primeiras tentativas de fazer isso, né, de se criar esse, é o conhecimento filosófico. Pessoal, né, claro, só uma aspas, eu estou fazendo uma reconstrução a partir do que a gente conhece da nossa história ocidental. Existia também uma filosofia, né, oriental, outros povos, né, orientais, etc. A gente pode discutir isso em outro momento. Então, aqui, essa figura que eu estou mostrando para vocês é uma pintura, né, desse pintor chamado Rafael Sanzio, que foi feita em 1509, e chama Escola de Atenas. Nessa pintura aqui, a gente consegue ver ao centro Platão, né, ou a representação, né, que ele tinha do Platão. Aqui a gente tem o Aristóteles, né, e provavelmente esse cara aqui é o Sócrates, né. Todas essas outras figuras são também filósofos históricos importantes, né, para a nossa filosofia ocidental. Uma coisa interessante é que essa escola de Atenas, imagina-se que foi uma construção que de fato existiu, e provavelmente foi a primeira construção da história da nossa história ocidental a ser destinada exclusivamente, né, à construção do conhecimento. Então, era uma universidade, talvez a proto-universidade, a primeira universidade ou escola aí, que surgiu, né, então, aí na Grécia Antiga. E o objetivo, então, dos filósofos, né, era construir conceitos e ideias, né, conceitos e ideias sobre as coisas, sobre a natureza das coisas, sobre o funcionamento, né, do nosso mundo natural, sobre o nosso mundo moral, nossos relacionamentos pessoais. E como que ele buscava, né, ou como os filósofos buscam, né, construir os conceitos e ideias, né? Então, eles buscam a verdade por meio da filosofia. Isso é, da indagação, do debate e da lógica. Então, existia um método, né, uma organização na construção desse conhecimento, diferente dos conhecimentos que a gente viu até agora, né, o conhecimento religioso, o conhecimento empírico, né, o sensível, ou mesmo o artístico. E por essas questões aí, então, abstratas, a filosofia, ela trata de questões que são imensuráveis, né, não quantificáveis, né, metafísica, ela não está limitado somente àquilo que a gente consegue ver e tocar, né, a filosofia,
ela pode criar conceitos e ideias a partir do método filosófico sobre até onde a nossa imaginação alcançar. Pela sua origem, a filosofia também prioriza o estudo da condição humana e da razão, né, a origem da nossa sabedoria, da razão, né, e também busca, então, dar significado, busca dar explicação, né, e busca também prover utilidade, né, para os conhecimentos que a gente tem gerado. Mais recentemente, aí, no século XVI, no século XVII, uma parte aí desses filósofos já não estava tão contente com os métodos da filosofia e buscou construir ou elaborar, né, uma outra forma de construção de conhecimento, que a gente reconhece hoje como conhecimento científico, né, ou a ciência moderna. Então, conhecimento científico é ligado à construção de leis e sistemas, né, leis e teorias, quer dizer, como o mundo funciona e por que o mundo funciona dessa forma. A ciência, então, ela busca a explicação racional do mundo observável, né, mensurável, o que difere, então, a ciência da filosofia. O domínio, né, da ciência vai até onde a gente consegue coletar dados para testar alguma coisa. E por isso mesmo, então, a ciência ela também apresenta uma metodologia, uma organização, mas é um método, uma organização distinta da filosofia. Ou seja, né, na ciência, as explicações devem ser suportadas por evidências do mundo observado. Então, ele não vai tratar, né, de coisas imensuráveis como a filosofia trata. E para o conhecimento científico, a verdade é uma declaração de generalizações testáveis de validade universal, que é sujeita à prova e experimentação. Então, não basta eu fornecer uma explicação, eu tenho que fornecer evidências dessa explicação. E a forma na qual eu obtive essa explicação, ela tem que ser verificável, né? Ela tem que ser aberta à crítica, né? Ela tem que ser testada. Esse quadro aí, né, também, um quadro aí, pintado em 1636, né, é a figura aí, um retrato aí do Galilei, né, um dos, provavelmente, cientistas, né, pensadores mais importantes aí da história da nossa humanidade. Existem outras formas de conhecimento? Né? Se vocês forem procurar na literatura, sim, né? Depende de diferentes fatores, pode depender de como a gente está observando o que é o conhecimento, se ele é um conhecimento de fácil explicação, se é um conhecimento obtido por meio da prática profissional, se ele é um conhecimento sobre algo que já está bem estabelecido, né? Como os horizontes do solo, por exemplo, né? A gente chama isso de conhecimento declarativo, a gente não, né? Os filósofos. Existem outras vias, também outras formas de conhecimento, a loucura, né? Alguns filósofos consideram que a loucura também pode ser uma forma de conhecimento, né? De aquisição de conhecimento. Então, esse aí é o Jack Nicholson, né? Acho que o personagem dele no filme Iluminado também chamava Jack, né? Então, esse filme, ele conta a história de um cara que está isolado lá no hotel e começa a ver os mortos, e aí os mortos falam para ele matar a família dele. Mas, se ele é uma pessoa cometida por uma alucinação, que está passando por isso, para esse indivíduo, isso corresponde a uma realidade objetiva para ele, né? Ele realmente está recebendo essas informações. E a loucura é a nossa interpretação do que se passa, né, na mente dele ou não. Então, claro, existem outras formas da gente estudar o conhecimento, né, ou interagir com o conhecimento. Aqui é só um apanhado, né, para que a gente possa ter um ponto de partida aí para outras discussões. Tudo bem? Uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem é qual é a forma de conhecimento, né, ou qual forma de conhecimento é a melhor? Depende, né? Essa resposta ela pode ser relativa, né? Então, se a gente for pensar em termos da interação com o mundo, né, a gente tem formas básicas como a sensível, né, das sensações, e a empírica, né, que surgiram antes e tem sua importância evolutiva, né? A gente pode pensar em termos de conhecimento que dão significado para a nossa existência, do ponto de vista, né, de nós como seres humanos, o que a gente está fazendo aqui, qual a nossa função, etc. Né? Existem outras formas de conhecimento que buscam, além de dar significado, dar uma explicação, né, sobre o mundo, que permite, então, a partir dessa explicação, que a gente tenha alguma utilidade, né, que a gente consiga usar esse conhecimento de alguma forma. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês, né? Só para
gente conseguir balizar isso um pouco mais. Então, podemos pensar numa forma de conhecimento básica, né, como conhecimento empírico, por exemplo, o conhecimento vulgar, o senso comum. Não necessariamente, né, por ele ser um conhecimento muito básico, que ele não possa ter tido utilidade na nossa história evolutiva. Então, esse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês, né, esse desenho, essa foto, né, que eu estou mandando para vocês, é de uma peça de argila que tem algo em torno de 5.000 anos, né, foi encontrada numa cidade que não existe mais, mas hoje lá estaria localizada onde é o Iraque hoje, tá? Que tem as primeiras representações de uma escrita cuneiforme. E aqui mostra, então, alguns trabalhadores recebendo o pagamento, na verdade, mostra a descrição de alguns trabalhos e o pagamento, né, que eles receberiam em função desses trabalhos. E os arqueólogos, né, então, eles traduziram, né, essa peça como se fosse o trabalho sendo pago em cerveja, né? Então, essa forma cônica aqui, que vocês estão vendo aqui na peça, representam, então, a cerveja, né, a quantidade de cerveja que eles receberiam em função dos trabalhos que eles executariam. Tá? É como se fosse uma espécie de olerite. Então, os nossos ancestrais, aí, por meio do conhecimento empírico, puramente, eles conseguiram observar que alguns cereais, quando entram em contato com algumas condições, né, de água, em função do calor da região, etc., eles mudam de forma, de propriedade, de sabor, de gosto, né, quando estão em contato com a água, e produzem uma substância que, quando a gente bebe, causa uma reação eufórica. Né? Hoje a gente conhece o processo de fermentação, a gente tem explicação para isso. Mas, nessa época, essas pessoas não tinham domínio dessa informação. Elas tinham só o domínio do padrão, né, de mudanças. Né? Se você pega o cereal, na água, uma determinada temperatura, e uma determinada condição, vai se transformar nisso que eles estão chamando, então, de cerveja, e que a gente conhece, então, também até hoje como cerveja. Mas carecia explicação, né? Eles não tinham explicação para isso. Mas nem por isso esse conhecimento ele deixou de ser útil, né, na nossa história. Alguns historiadores sugerem, né, que a prática de fabricação da cerveja foi o que salvou a humanidade, né, durante a Idade Média. Porque para se produzir cerveja, a água tinha que ser aquecida, né, tinha que ser fervida. E isso matava lá, né, as bactérias, sei lá, os agentes causadores da praga negra, né, da peste negra. E acabou, então, protegendo, né, mesmo sem saber, uma parte da nossa população. Existem vários outros exemplos, né, de conhecimento empíricos que a gente obteve dessa forma desorganizada, mas que foram vantajosas: agricultura, criação de animais, estabelecimento de relações, né, sociais, etc. Só que, né, o conhecimento empírico ele é muito bom para oferecer explicações sobre as coisas. Todos vocês já devem conhecer essa figura aqui, né, quando aquela sonda da NASA conseguiu mandar as primeiras imagens, né, da superfície de Marte em alta definição, as pessoas encontraram esse rosto aqui na superfície de Marte. E começaram a achar que isso era um indício de uma civilização alienígena, né, que existiu e desapareceu, né, na superfície de Marte. Posteriormente, descobriram que, na verdade, isso é só um acidente geográfico e que esse rosto, então, é formado por uma coincidência, né, da posição das sombras, da inclinação, né, da incidência da luz, de quando a foto foi batida, etc. Só que lembram-se, né, quando eu falei que o conhecimento empírico ele foi vantajoso por causa da nossa capacidade inata de reconhecimento de padrões. A gente é muito eficiente para reconhecer principalmente padrões de rostos, né, em coisas. Quem nunca brincou aí de encontrar rosto nas nuvens, né, ou em, sei lá, padrões, né, de crescimento de bolor em pão, né, e atribuir isso a figuras humanas, rostos, etc. Então, ela não é muito boa, né, para dar explicação. O que acontece, então, né, qual é a via cognitiva aí do conhecimento empírico? Né? A gente observa esses padrões e busca, dentro daquelas explicações já existentes na nossa memória, aquela que melhor se ajusta, então, ao padrão, né? E a que acabou calhando aqui foi, claro, isso só pode ser prova de uma civilização marciana. Existe um livro, né, desse autor aí chamado Daniel Kahneman, né, ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia, que ele descreve, então, a forma como o nosso sistema cognitivo funciona. Essa teoria não é necessariamente dele, né, é uma teoria aí derivada das ciências econômicas,
mas que tem apoio em ciências cognitivas, etc. Que diz, então, que o nosso cérebro tem duas vias, né, de formulação de pensamento, uma rápida e uma devagar. Quando a gente usa essa via rápida, a gente observa os padrões e encaixa esses padrões em conhecimentos já pré-existentes no nosso cérebro. Então, a gente, na prática, a gente não está pensando, né, a gente está reagindo. Evolutivamente falando, essa via rápida foi importante porque, eventualmente, se a gente está caçando, por exemplo, ou coletando, né, raízes, frutas no ambiente, e a gente ouve o barulho de algo se mexendo em algum arbusto, em vez de a gente parar para pensar, inferir o que é melhor a gente reagir, já pensar que é uma ameaça e reagir rapidamente a isso. Desculpa. Por isso que isso foi, imagina-se, né, que foi vantajoso evolutivamente falando. Só que, eventualmente, isso não é muito bom, né? Vamos imaginar que a maior parte dos preconceitos que a gente tem hoje, sejam os preconceitos raciais, geográficos, de nacionalidade, de sexo, né, eles vêm do resultado das nossas observações de padrões empíricos, muitas vezes padrões falsos, né, ao qual a gente atribui explicação para alguma coisa. E essas explicações não necessariamente são verdadeiras. Por isso, né, essa frase aqui de muitos filósofos, né, o início da sabedoria é a diminuição da nossa própria ignorância. Quer dizer, a gente tem que ser crítico o suficiente para admitir que nem todas as explicações que a gente tem são explicações verdadeiras ou razoáveis para o fenômeno que a gente está observando, e que, eventualmente, a gente precisa dar um passo atrás e procurar, então, por novas explicações. Então, embora o conhecimento empírico ele tenha tido a sua utilidade, né, para a nossa evolução, hoje, dado o grau de complexidade, né, da nossa sociedade, ele traz mais erros do que traz vantagens, né? A gente tem também um conhecimento artístico, né? Então, é importante a arte, né, na nossa vida. Então, a arte busca dar significado, não necessariamente, né, ela busca dar explicação. Então, esse daí é um quadro que eu gosto muito, né, chamado O Grito, né, do Eduardo Manti, um dos principais aí, um dos quadros mais famosos, né, da vertente expressionista. Na verdade, são 4, né, um painel, que foi pintado em 1893, e a ideia, então, é representar o terror noturno que a gente sente nos pesadelos, né, a angústia, o medo, né, isso que ele está tentando representar aí, dentro desse quadro. Ele não é a explicação, né, de por que isso ocorre, e não necessariamente, né, ele quer trazer um debate maior. É uma visão mais sensível, né, mais artística, e que promove, né, ele pode até ter essa utilidade de promover em quem interage com o quadro algum tipo de pensamento, de racionalização, de interpretação pessoal, né, sobre o fenômeno, né? Mas ele não busca ser um tratado sobre isso. Eventualmente eu vejo aí pessoas que dizem, né, que as obras do Shakespeare é um tratado sobre a natureza humana, que pode explicar, né, muito, que a gente pode aprender muito, né, sobre a natureza humana dentro dessas obras. Mas será que ele entende mais, né, do que um bom psicólogo, né, do que um Skinner, né, do que um outro cientista aí dentro dessa área da psicologia, né? Então, a gente, às vezes, tem que tomar cuidado com a importância que a gente atribui, né, com diferentes tipos de conhecimento. E a gente tem, claro, né, não vou evitar polêmica aqui, né, o conhecimento religioso também, né, ele teve a sua utilidade, né, ele teve essa importância aí de trazer significado e trazer as primeiras tentativas, né, de explicação. Mas muito, né, disso reforça dos conhecimentos religiosos, na verdade, reforçam, então, aquelas falsas associações que a gente viu lá do conhecimento empírico. Como na maior parte das vezes, né, como a gente viu, muito provavelmente, evolutivamente falando, o conhecimento religioso ele surge muito antes, né, dessas outras formas mais elaboradas de construção de conhecimento, como a filosofia e como a própria ciência. Muitas dessas racionalizações do conhecimento religioso derivam daquelas relações empíricas que podem ser falsas, muitas vezes são, que a gente viu, né, alguns slides anteriormente.
Então, podem existir, sim, problemas, né, muito sérios se a gente leva, né, o conhecimento religioso ao pé da letra. Esse quadro aqui, né, na verdade não é um quadro, é uma pintura lá do teto da Capela Sistina, né, e ele recebe esse nome aqui da criação de Adão. Né? Então, ele tenta retratar aqui o momento da criação, né, quando o Criador ele imbui, né, o Adão de vida. E para quem leva, né, o conhecimento religioso ao pé da letra, né, isso provavelmente parece ser, né, por mágica, né, a nossa espécie se originou. O que é interessante, né, e uma das coisas legais, né, da arte, eventualmente, né, esse aqui foi o pintor, né, o Michelangelo, ele que pintou esse afresco aqui, não sei qual é o termo, lá na Capela Sistina. Mas se vocês perceberem aqui, né, essa figura aqui que representa Deus, atrás dele tem uma figura de um cérebro desenhado, né, então esse contorno aqui, esse manto, ele parece um cérebro. Então, a gente pode interpretar isso aqui do ponto de vista do autor também, que essa divindade, na verdade, estaria associada à nossa capacidade de pensar, né, o nosso sistema cognitivo, de abstrair as coisas, né? Então, aqui a gente pode ter só uma metáfora, né, a divindade como uma metáfora para o raciocínio. Uma outra coisa interessante é que essa figura aqui que representa Deus, ela está apoiada por vários anjos, mas ele está escorado por uma figura feminina. E alguns autores sugerem, né, que esse formato branco aqui do manto de Deus, ele é uma figura quase perfeita, anatomicamente falando, do útero feminino, né? Então, embora a nossa ideia de divindade, então, seja uma figura masculina, o que o Michelangelo tentou representar aqui é que isso é uma questão essencialmente feminina, né? O útero que dá vida, né? Da mulher que se origina, que nascem, né, as crianças. E, eventualmente, daqui alguns outros especialistas em semiótica, né, sugerem que isso aqui poderia ser um cordão umbilical. Então, embora, né, o Michelangelo tenha sido convidado, né, para pintar isso no teto da Capela Sistina, ele disfarçou, né, a sua pintura religiosa, sobrenatural, revestiu isso com alguns aspectos mais racionais, né, e mundanos, né? Então, é interessante para a gente pensar novamente aí o impacto da arte, né, na nossa vida. Qual é a utilidade, então, da religião? Né? Vocês devem estar me perguntando. Não, tem que ter significado, explicação, mas e a utilidade? Né? Então, nesse livro aqui do Desmond Morris, né, que é um zoológico, ele escreveu um ensaio. Esse livro dele era um ensaio sobre análise da nossa espécie como um zoólogo faria. Né? E ele trata nesse livro sobre o comportamento religioso. E ele fala, então, que, em sentido comportamental, as atividades religiosas consistem na reunião de grandes grupos de pessoas que executam longas e repetidas exibições de submissão no intuito de apaziguar o indivíduo dominante. E é isso mesmo, né? Então, alguns psicólogos, né, evolucionistas, eles colocam que um dos principais problemas de coesão social da nossa espécie ocorreu a partir do momento que a nossa população começou a ficar muito grande, que as populações locais, né, as vilas, começaram a se transformar em cidades, as cidades em capitais, em metrópoles, né, com milhares, milhões de pessoas, né, algumas cidades antigas têm registro de existirem até milhões de pessoas. Então, dependendo do número de habitantes, fica muito difícil para uma pessoa exercer diretamente a sua dominância em todo o grupo social. Então, a utilidade do comportamento religioso vem disso, né, de auxiliar o grupo dominante ou a pessoa dominante a exercer, né, a sua posição de dominância em todos os indivíduos do seu grupo. Uma outra explicação para o comportamento religioso é também oferecida pelo Richard Dawkins, né, que ele trabalha sobre isso nesse livro aí dele, Deus, o Delírio. Então, para ele, né, o comportamento religioso é uma falha, é um erro, né, um subproduto, um byproduct, né, um acidente evolutivo de uma propensão psicológica subjacente, a qual em outras circunstâncias ou foi alguma vez na nossa história evolutiva útil, mas que por algum motivo ela ainda não desapareceu, né? Isso é o que a gente chama de... esqueci o termo agora. Acho que não é time lag evolutivo, bom, tem um termo para isso. Se eu lembrar, depois vocês me cobram, né? Se alguém lembrar, por favor, fique à vontade para me corrigir. Mas existem algumas características
que elas acabam perdendo a sua função evolutiva, mas elas não desaparecem automaticamente. Demora um tempo, né, até a frequência desse gene diminuir e essas características desaparecerem. Um exemplo clássico para isso é o apêndice que a gente tem, ou o dente do siso, né, na nossa espécie. Eles já não têm mais a função que eles teriam, né, evolutivamente falando, mas a gente ainda tem evidências, resquícios, né, dessas estruturas. Com o tempo evolutivo, elas vão desaparecendo, né, então, quando uma estrutura ela deixa de ser evolutivamente vantajosa, dependendo da estrutura, ela nos aparece instantaneamente, né, então existe um retardo de tempo até que essa estrutura desapareça, né, da população da espécie. Então, para Dawkins, né, o comportamento religioso ele viria disso. Ele poderia ser, então, um efeito colateral, por exemplo, do comportamento de credulidade, né? Então, em algum momento, acreditar em coisas que outras pessoas nos diziam poderia ser vantajoso, para aproveitar da experiência dessas pessoas. Então, pensando na época que nós éramos caçadores-coletores, se um caçador mais velho, mais experiente, dizia, você tem que usar determinada flecha ou determinada lança para abater o bisão, seria vantajoso eu simplesmente aceitar a informação dele do que eu contestar, tentar caçar de alguma outra forma. Ou dizer, não coma o cogumelo vermelho, coma o cogumelo branco. E a pessoa come o cogumelo vermelho e morre, né? Então, parece ser vantajoso, então, ouvir, né, a pessoa mais velha, a credulidade. O comportamento de credulidade. Né? E isso pode ter causado como efeito colateral a gente acreditar em coisas que não fazem muito sentido, né? Como no caso do conhecimento religioso. Uma outra explicação também pode ser dada para isso, em termos de efeito colateral, é o comportamento, né, vou chamar aqui de paranoia, né, só para a gente economizar um caminho. Então, quem nunca, né, estava voltando aí de uma festa, à noite, sozinho, para sua casa, e começou a achar que está sendo perseguido, e de tempos em tempos dá aquela olhada para trás, e fala, não, tem alguma coisa, eu estou sentindo uma presença, uma força. Então, imagina a gente, né, novamente, caçador-coletor, naquele ambiente de savana, que pudesse ser atacado, sei lá, por um tigre-dente de sabre, um outro predador, né, grande, um grupo rival, né? Então, esse estado de atenção constante, provocado por esse medo, por essa incerteza, ele pode ter tido a sua vantagem adaptativa. E a gente pode sofrer as consequências disso, achando que a gente está sendo observado por entidades sobrenaturais, e etc. Tá? A gente tem também, então, né, chegamos, enfim, né, as outras formas, que eu vou chamar aqui mais de formas superiores, né, da construção de conhecimento. Estou colocando aqui lado a lado, né, tanto a filosofia quanto a ciência. Mas não necessariamente significa que conhecimento é a mesma coisa para a filosofia que é. Eu estou trazendo aqui dois modelos, né, de construção de conhecimento. Esse é o modelo mais atual para a construção de conhecimento aí da ciência, e aqui a gente tem um modelo, né, de construção de conhecimento da filosofia, aí tudo bem, né, não é necessariamente mais atual, né, essa definição clássica do conhecimento proposta por Platão, né, alguns milhares de anos atrás, onde para a filosofia, né, o conhecimento se baseia nessa teoria das crenças verdadeiras e justificadas. Então, todos nós temos as nossas crenças, algumas dessas crenças se sobrepõem com a verdade sobre o que acontece no mundo, e quando a gente consegue justificar essas crenças como verdadeiras, é quando a gente tem conhecimento. Então, aqui a gente tem as crenças que não são verdadeiras, que estão em azul. Aqui a gente tem a verdade, no qual a gente não conhece ela totalmente, e eventualmente elas nem fazem parte do nosso conjunto de crenças. Em cinza, aqui a gente tem essa sobreposição, que são as crenças que são verdadeiras, mas as quais a gente não tem nenhuma justificativa para assumir essas crenças como verdadeiras. E aqui, então, a gente tem conhecimento, né, onde a gente consegue justificar essas crenças como verdadeiras. Uma coisa interessante, né, os filósofos consideram, então, que essas crenças que são falsas, eles chamam isso de opinião, né? Então, uma opinião é uma crença, que não necessariamente é verdadeira, que pode não ter nenhum tipo de conotação aí com a verdade das coisas, filosóficas ou não. E a opinião, né, para os filósofos também é diferente do conhecimento, né? Então a gente tem coisas distintas.
Isso é importante, né, nessa época, fazer essa distinção, especialmente nessa época onde a gente vive, né, que parece ser antidemocrático, né, dizer que nem todo mundo tem direito, né, a expressar toda e qualquer opinião. Ou uma opinião sobre coisas, né, que não são mais opiniões. E aqui a gente tem a forma como a ciência opera, né. Então percebam, né, que a gente tem um conhecimento, mas mais importante é a forma na qual esse conhecimento ele é construído e ele é compartilhado, para que a gente saiba, então, a forma na qual esse conhecimento ele pode ser alterado e modificado. Tudo bem, senhoras e senhores? Então, em vez de a gente se perguntar qual é o conhecimento, qual é o melhor conhecimento, talvez a gente possa pensar em qual é o conhecimento mais útil. E pensando sobre essa ótica, eu acho que cabe pouco espaço, né, para divergência. Eu gosto dessas duas figuras porque elas mostram, por exemplo, o que a gente tinha de meios de transporte, né, antes da Revolução Industrial e o que a gente tem depois da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela casa mais ou menos ali com o início, né, da Revolução Científica, né, digamos assim, né, o do desenvolvimento da ciência moderna. E quando a gente fala, então, em termos de desenvolvimento de formas de comunicação, né, que a gente poderia ter sinais de fumaça, pombo-correio, né, outras formas de comunicação anterior a isso, câmaras de eco, né, algumas até bem sofisticadas, e o que a gente tem depois disso é algo impressionante. Não só em termos de diversidade, mas em termos da velocidade na qual essas novas tecnologias foram sendo desenvolvidas. E aqui eu estou dando exemplos de coisas, né? A gente pode pensar em exemplos de processos, né? De procedimentos, né? Não precisam necessariamente ser tecnologias no sentido de material, né? A gente pode pensar em procedimentos médicos, por exemplo, né? Sanitaristas. Lavar as mãos, né? Foi resultado de uma pesquisa científica. Em um determinado momento, né, os médicos eles não tinham esse costume de fazer uma cirurgia, lavar a mão e atender uma outra pessoa para fazer uma outra cirurgia, né? Eles foram convencidos disso através de dados, né, de experimentos que foram realizados. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando somente de coisas, né, mas a gente pode falar também de procedimento. Claro que nem tudo são flores, né, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? A ciência, né, também tem as suas consequências negativas. Hoje a gente fala das mudanças climáticas globais provocadas pelo homem, né, pela ação humana, desenvolvimento de armas atômicas, armas de destruição em massa, destruição de áreas naturais para prospecção de minérios para fazer o celular e o computador que a gente usa, né, ou para contaminação química para tintura das roupas, né, que a gente escolhe, né, para usar, independente de qual tipo de tintura que né. Então, claro que tem as suas consequências negativas, né, a nossa evolução, a revolução científica, digamos assim. Mas também seria ingenuidade pensar que as outras formas de conhecimento seriam mais eficientes para apresentar soluções, né, para esses tipos de problemas, né? Então, só dentro da ciência mesmo, por meio da atividade científica, aí, pelo menos, isso é uma opinião minha, tá, pessoal, que a gente vai conseguir também lidar com esses problemas. Claro que tem a contribuição da filosofia, né, a gente precisa mudar a nossa forma de consumo, né, a gente precisa mudar a nossa relação com a natureza, mas em termos objetivos, práticos, e mais rapidamente, eu imagino que a ciência é a melhor solução. Tudo bem? Então tá, né, eu apresentei aqui para vocês algumas das características, né, do conhecimento, de diferentes conhecimentos, do conhecimento científico, a gente discutiu, né, muito brevemente algumas dessas características. Então agora eu vou tentar mostrar para vocês, ou falar um pouco mais para vocês sobre a ciência, particularmente, e mais particularmente ainda, de como a gente poderia separar a ciência de outras formas de conhecimento e identificar, então, pseudociência. Ou seja, né, o que confere cientificidade a um conhecimento? Como é que a gente sabe que a alquimia, né, não está no mesmo nível que a química, ou que a frenologia não está no mesmo nível da neurologia, ou que física não é mágica, ou que astrologia e astronomia não são a mesma coisa, né? Como que a gente pode segregar isso, né, ou separar isso?
Então, o que confere cientificidade ao conhecimento científico? O que distingue o conhecimento científico de outras formas de conhecimento, mais particularmente falando? Claro, existiram vários momentos, né, da ciência, principalmente falando da ciência moderna, né, do século XVI, XVII até o presente, onde se tentou definir esses critérios de forma mais ou menos rigorosa, né? Então, a gente pode falar da experimentação e matematização, verificacionismo, confirmacionismo, falsacionismo, paradigma e programa de pesquisa. Eu vou dar uma pincelada, né, em cada um desses para vocês, muito rapidamente. Também não é uma lista exaustiva, né, de tudo que foi feito dentro desse problema, né, que a filosofia da ciência chama de critérios de demarcação, mas acho que vai ser suficiente para a gente discutir algumas coisas aqui dentro aí do convite aí desse curso aí para vocês, tá? Então, lá no século XVI e XVII, a principal preocupação, né, dos primeiros cientistas, né, aqui tem a figura do Galileu Galilei, Francis Bacon, do René Descartes, era diferenciar primeiro a ciência da filosofia, em particular de um ramo da filosofia que era chamado de filosofia natural, que se dedicava a estudar o mundo natural, o mundo das coisas. E eles lançaram a mão de dois procedimentos, né, para fazer essa diferenciação, que eles chamaram, então, de experimentação e matematização. Por quê? Né? Antes, os filósofos, eles, quer dizer, antes, nessa época, no século XVI, né, XVII, particularmente, os filósofos eles dependiam muito dos estudos de autoridades do passado. Então, uma grande autoridade filosófica ainda no mundo natural era o Aristóteles, né, que tinha vivido algo em torno de 2000 anos atrás. E ainda se estudava a partir das ideias e impressões de Aristóteles sobre o mundo. Não que o Aristóteles estava certo ou que ele estivesse necessariamente errado, mas esses cientistas, né, eles achavam que para se tirar conclusões objetivas sobre o mundo, não se deveria partir da observação de terceiros, né, mas sim de observações neutras do mundo natural. Deveriam se estudar os fenômenos para depois da observação dos fenômenos tentar extrair alguma explicação. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do experimento do plano inclinado, um exemplo clássico, né, que as pessoas estudam aí no ensino médio, mas o Galileu Galilei queria fazer era testar, né, um movimento, estudar o movimento dos corpos, né, então, por quanto tempo, né, que essa esfera ia continuar em movimento a partir do momento que ela decide um plano. Então, ele fez as marcações nesse plano inclinado para poder soltar a esfera várias vezes na mesma posição. Ele usava a mesma esfera, né, a mais redonda possível, para tentar fazer com que ela pudesse sempre rolar, né, ser fácil de refazer esse experimento e refazer essas observações. E, além disso, eles lançaram a mão da matematização, porque a matematização era como se fosse uma língua universal, né? Todos os acadêmicos, os sábios, conheciam sobre matemática, eles conseguiam conversar nessa língua, então era uma forma objetiva de transmitir a informação dos achados. Então, a ideia, né, da ciência, né, nos seus primórdios, era reduzir a subjetividade do conhecimento e aumentar a intersubjetividade, o que a gente chama hoje de objetividade na observação. Quer dizer, a interpretação de um fenômeno não depender de quem o descreve, né, mas ser a mesma interpretação para todas as pessoas. Isso levou a uma série de problemas, né, com o passar do tempo, né? Então, lá no século XIX e no início do século XX, se percebeu que essa questão da indução era um problema insuperável. A gente não pode observar um fenômeno várias vezes, repetidamente, e achar que isso a gente vai conseguir extrair leis a partir disso, tá? Então, outro grupo de filósofos, cientistas, pesquisadores, né, e que se autodenominavam, então, o Círculo de Viena. Eu estou destacando aqui o Rudolf Carnap, porque essas definições, né, do verificacionismo e confirmacionismo eu tirei de um trabalho dele, mas o Círculo de Viena era composto por diferentes pesquisadores, né, filósofos daquela época. E eles tinham uma meta bem ambiciosa, bem ousada, né, que eles queriam unificar todas as ciências, né, as ciências sociais, ciências humanas, as ciências empíricas, né, a matemática, unificar tudo isso dentro do mesmo conjunto teórico, tá?
E para isso, então, eles definiram alguns critérios. O primeiro deles é o que é chamado, então, de verificacionismo. Então, eles diziam que uma proposição só será aceita como científica se puder ser verificada completamente por meio da observação. Ou seja, aquilo que não pode ser observado e testado não seria científico. Tudo que não fosse, então, possível de ser observado e testado seria considerado metafísico. E essa definição foi muito criticada, porque ela era considerada muito restritiva. Então, por exemplo, claro, né, todos vocês já devem ter se deparado com essa definição de ciência em algum momento. Alguém deve ter falado, tal coisa não é ciência porque é impossível a gente testar isso. Uma crítica ao desenho inteligente, por exemplo, né, o desenho inteligente não é ciência porque a gente não pode propor um experimento para testar a existência ou não do desenhista inteligente, né, dessa inteligência que pensou as coisas. Só que, da mesma forma, por exemplo, a física de partículas também não seria identificada como ciência. Porque a gente não consegue observar as partículas subatômicas, a gente observa suas consequências, né, por meio dos experimentos, mas a gente não observa as partículas em si, ou os átomos, né, ou coisas que ocorrem há milhões de anos-luz. Então, ela seria muito restritiva a esse critério do verificacionismo. Então, posteriormente, né, esse Círculo de Viena, ele mudou, né, esse critério do verificacionismo, que eles chamaram de confirmacionismo, ou o verificacionismo fraco, em detrimento ao verificacionismo forte. Né? Ou seja, eles mudaram, né, essa proposição absoluta para uma proposição probabilística. Né? Então, uma proposição só será considerada científica se for confirmada por muitos exemplos e não contrariada por nenhum caso. Um critério de justificação probabilística, ou seja, uma afirmativa não deveria ser verificada completamente, mas apenas ser considerada altamente provável. Também foi muito criticado porque ela era muito, ao contrário, né, do Forte, ela era muito abrangente, várias coisas poderiam ser consideradas como ciência, né, desse ponto de vista, mesmo coisas pseudocientíficas. O próprio desenho inteligente, a partir do momento, né, que não precisa mais comprovar a existência do desenhista, mas simplesmente dizer se é provável ou não que ele exista, poderia também ser considerado, então, como ciência, né, não mais como metafísica. E por isso, então, esses critérios, o verificacionismo e o confirmacionismo, foram muito criticados. Né? Um desses grandes críticos foi o Karl Popper. Na minha opinião, né, um dos filósofos das ciências mais influentes e importantes, que introduziu, então, esse critério do falseacionismo. De uma só vez, ele resolveu dois problemas, né, no desenvolvimento do conhecimento científico. Primeiro é o problema da indução, que ele substituiu, né, por esse problema, essa lógica indutivista, por uma lógica hipotético-dedutiva, né? E outro também, né, que é esse problema de justificar pelas observações, que é a lógica da indução. Então, a gente não precisa mais justificar uma observação por meio de uma série de observações, né? A gente precisaria testar essa explicação, propor, né, uma forma de testar essa explicação, e que essa explicação, então, pudesse se mostrar falsa. Daí que vem, então, o falseacionismo. Claro que o Popper ele não dizia que o objetivo da ciência é falsificar todas as proposições, mas é demonstrar que elas podem estar erradas, né? Então, quando a gente propõe um teste para uma pesquisa científica, a gente diz que esse teste é honesto se ele der a mesma chance para a hipótese se mostrar verdadeira quanto falsa, né? Esse teste, então, ele não pode ser enviesado para que ele se mostre, então, somente verdadeiro. Então, Popper dizia, né, que uma teoria será científica se, logicamente, for concebível imaginar um estado de coisas que contraria a mesma, ou seja, uma teoria será científica se ela for, em princípio, refutável, passível de ser rejeitada diante de críticas. E Popper, então, que chamou a atenção, né, para esse problema do que a gente chama de demarcação, né, critérios de demarcação da ciência. E, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas ele foi uma das primeiras pessoas a usar o termo de pseudociência. Uma coisa interessante, né, o Popper ele dizia, isso aqui é uma fala dele, do próprio Karl Popper, então ele percebeu que mitos podem ser desenvolvidos e se tornar testáveis, e que o mito pode conter importantes antecipações de teorias científicas. Eles vão falar, não, falso, espera aí, né, agora eu não entendo mais nada. O Popper está falando que mito pode se transformar em ciência.
O que ele queria dizer é que o que ele chama do contexto da descoberta não é importante, né? Então, o cientista ele pode ter, não que não seja importante em termos históricos, etc., mas não é importante em termos do teste da hipótese, né, do teste da teoria. Então, o cientista ele poderia ter uma intuição, né, sobre uma molécula química, um acontecimento ecológico, um fenômeno, uma explicação de um determinado fenômeno, por uma revelação mística, tomando banho, porque ele pegou malária, né, na África, e concebeu uma ideia e pudesse, então, testar essa ideia. Para o Popper, o que é importante, então, é o contexto da justificação, quer dizer, como foi feito, qual é o procedimento que foi feito, então, para se testar a validade dessa teoria, tá? E é a partir do Popper, né, que a gente tem esse modelo aqui de desenvolvimento da ciência, aquele que a gente trouxe lá para frente, né? Então, é um modelo hipotético-dedutivo, né? Então, a gente tira uma ideia ali da teoria, elabora uma hipótese, elabora predições a partir dessa hipótese e testa essas predições. Se essa hipótese, essas predições confirmarem, então, a hipótese, né, a gente reporta isso e no debate com os outros cientistas a gente observa como isso modifica, né, a nossa teoria. Uma coisa interessante, né, é que o Popper ele foi muito influenciado pelo trabalho de alguns outros cientistas da época dele e outros cientistas anteriores à época dele. Então, ele ficou muito impressionado, por exemplo, com o trabalho do Albert Einstein. Então, o Popper, ele ficou sabendo, né, daqueles experimentos, das previsões, né, da teoria da relatividade do Einstein, que ele dizia que, dependendo, né, da massa dos corpos, ele dobraria tudo, inclusive a luz, né? Então, a luz teria propriedades, teria propriedades de massa, né, em alguns determinados momentos. E aí teve aquele famoso experimento, que inclusive veio uma expedição, né, para o Brasil, para observar um eclipse, né, e mensurar a curvatura da luz, né, em função desse eclipse. E o que impressionou muito o Popper foi que, pela equação, né, que o Einstein tinha desenvolvido no trabalho dele, ele não só dizia que a luz ia se curvar, mas ele dava a magnitude de curvatura, o quanto, né, que a luz ia se curvar. Então, ele dizia que o Einstein fez uma predição extremamente ousada que se mostrou verdadeira, né, por meio desses experimentos, né, dessas observações que foram feitas. Outros cientistas na época dele, né, do Popper, né, um pouco anterior, faziam, então, usavam, né, as observações simplesmente para justificar suas teorias, mas não faziam predições, né, sobre os sistemas que eles estudavam. Por isso que ele chamava o marxismo, né, e a psicanálise como pseudociência, né, porque os desenvolvedores dessas teorias se diziam cientistas, mas eles não eram capazes de fazer predições. Eles simplesmente ajustavam, né, as observações às suas teorias, né, às suas hipóteses. Um outro cientista que influenciou muito o Karl Popper, né, e talvez daí, né, que eu acho que vem um pouco aí da minha admiração também pelo Popper, né, foi o Darwin, né. Então ele comparou diretamente, né, o princípio dele do falciacionismo à seleção, né, natural. Então ele diria que pelo princípio do falciacionismo, somente as boas teorias e as boas ideias sobreviveriam, né, esse ciclo de testes, né, de hipóteses, né, de teste contínuo, né. Então ele dizia que o falciacionismo ele promoveria aí uma seleção, né, por meio de conjecturas e refutações das principais explicações do mundo natural. Então, embora ele admita, né, que desde de mitos, né, de ideias que não têm nenhum tipo de contato com a realidade, poderiam se extrair teorias testáveis, só sobreviveriam aquelas com o passar do tempo que tivesse algum grau de objetividade com o que acontece de fato no mundo natural, tá? Então, seria uma forma de aproximar, né, o nosso conhecimento para um conhecimento mais objetivo. Claro que isso também teve suas críticas, né, o falciacionismo. Ele tem as suas falhas, né, em termos filosóficos, né. Um dos principais críticos do falciacionismo foi o Thomas Kuhn, que publicou também um livro muito influente, se não me engano, na década de 70, chamado A Estrutura das Evoluções Científicas, onde ele apresentava para o mundo o seu conceito de paradigma. E ele dizia, então, que os cientistas operavam e trabalhavam dentro desse conceito.
Então, o que é um paradigma? Um paradigma é todo o conjunto de compromissos de pesquisa de uma comunidade científica. O que são esses compromissos? A sua constelação de crenças, isso é tirado do livro dele, tá? As crenças mesmo, ele usava muito esses termos, a constelação de crenças, valores e técnicas partilhados pelos membros de uma comunidade determinada, uma comunidade científica determinada. E para o Thomas Kuhn, então, a ciência se diferencia de outras atividades não científicas por possuir um período que ele chamava de ciência normal. O que é um período de ciência normal? É um período onde só existe uma teoria dominante, né, que vai dominar, então, todo o paradigma, ou seja, a existência de um único paradigma. Então, para Thomas Kuhn, os cientistas, o que ele não concordava, né, visceralmente com Popper, é que para o Thomas Kuhn, o cientista ele não busca refutar uma teoria, ele busca confirmar uma teoria. Então, o trabalho de um cientista seria justamente adaptar as observações ao paradigma vigente, né, e nesse caso, então, para Thomas Kuhn, sendo ciência, seria tudo aquilo que pretende ser ciência, mas que a comunidade científica estabelecida não aceita como tal. A partir, né, desse critério de Thomas Kuhn, que a gente ouve, né, ou que vem esses outros argumentos, né, comuns, de tipo, dentro do meu paradigma isso é ciência, né? Ou isso só não é ciência porque tem uma conspiração dos cientistas que impedem que isso seja considerado ciência, etc. Existem alguns aspectos polêmicos, né, nessa teoria aí do Thomas Kuhn, né, de como a ciência funciona. Uma coisa interessante é que o Kuhn não se considerava um filósofo, ele se considerava um historiador da ciência. Então ele dizia que ele não estava pensando a forma como a ciência era feita, ele estava descrevendo a forma como a ciência era feita. Então ele dizia que é precisamente o abandono do discurso crítico que assinala a transição para uma ciência. E eu já explico, né? Ele não dizia que o cientista ele é crítico, ele dizia que a ciência só podia avançar quando a discussão sobre uma teoria já estava relativamente madura, né? Quando já se tinha um conhecimento, um entendimento, um consenso sobre uma determinada visão de como o mundo funciona. Porque nesse aspecto, né, os cientistas poderiam ultrapassar discussões metodológicas para, de fato, né, investigar o mundo natural. Tá? Eu já vi diferentes modelos, né, representativos das teorias da estrutura das revoluções científicas. Né? Eu já vi modelos assim circulares, e outros modelos, né, nesse formato mais de escala. Esses modelos circulares, do meu ponto de vista, o entendimento que eu tenho, né, da estrutura das evoluções científicas, ele é errado, né, não é assim que o Thomas Kuhn descrevia, né, as evoluções científicas. É mais parecido com um modelo como esse. Por quê, tá? Principalmente em função desse conceito aqui que é chamado de incomensurabilidade dos paradigmas, quer dizer, os paradigmas não são comparáveis entre si, nem faria sentido comparar um paradigma com o outro. Então, não é que a crise e a revolução reformulam um paradigma. Não, né? Quando ocorre um período de revolução científica, que é precedido por uma crise, os cientistas abandonam um paradigma e substituem por um outro totalmente novo. O Thomas Kuhn até dizia que nos novos paradigmas, os conceitos do paradigma anterior, as palavras podem até ser utilizadas, né, mas a percepção, o conceito, os significados dessa palavra muda radicalmente. Tanto é que o Kuhn ele dizia que cientistas de paradigmas diferentes não conseguiriam nem conversar. E a analogia que ele fazia é que trocar de paradigma era como trocar de óculos, né? Trocava o óculos e mudava totalmente a visão de mundo. Então, para Thomas Kuhn, a substituição do paradigma é quase como uma conversão, né? Em alguns momentos, né, poderia até necessitar de uma mudança geracional. Por quê? Né? Alguns cientistas já tão doutrinados, né, ou habituados, né, a seu paradigma de preferência, teriam dificuldade de abandonar esse paradigma para um paradigma novo. Então, a conversão ou a mudança de paradigma só seria completa quando esses cientistas mais antigos morressem e fossem substituídos por uma nova geração.
E ele usa esses termos no livro dele também, né? A substituição é como uma conversão, né? Porque como os paradigmas são incomensuráveis, não existiriam critérios externos, né, que permitissem a comparação de um paradigma com o outro. Somente critérios internos permitiriam o abandono de um determinado paradigma e levariam à construção de um novo paradigma. Que critério interno seria esse? Né? Seria o que o Kant chama de anomalia. Quer dizer, em algum determinado momento, o paradigma ele falha em descrever coisas. Os cientistas não conseguem mais ajustar, né, as observações do mundo natural ao paradigma vigente. Chega algum momento que isso aumenta a insatisfação entre os cientistas, eles não ficam mais satisfeitos com o paradigma atual e buscam uma nova explicação. Esse modelo, né, ficou muito mais famoso do que o falseacionismo, por exemplo. E algumas dicas são dadas, algumas interpretações são dadas por que o Kant teve tanto acesso, né? Então, primeiro, porque o livro dele, A Estrutura das Revoluções Científicas, é um livro mais curto e muito mais fácil de se ler, mais palatável, é mais fácil de ser entendido por qualquer pessoa que não seja necessariamente um filósofo. E outra, né, outras pessoas acreditam que essa questão da importância, né, social na forma de fazer ciência pescou, né, principalmente as ciências sociais, as ciências humanas, né, que até então são vistas até hoje como uma soft science. Né. Em livros, em outros livros, outras edições futuras da Estrutura das Revoluções Científicas, em outros livros que o Thomas Kuhn lançou, ele tentou diminuir a importância dos aspectos sociais, né, na mudança dos paradigmas e tentou dar mais importância para o acúmulo de evidências empíricas. Mas, de modo geral, né, isso que a gente chama de relativismo científico, ele está muito presente na forma, né, na qual como Thomas Kuhn enxerga a ciência, né? E é isso que dá, então, essa conotação, né? Então, ciência é aquilo que os cientistas fazem e aceitam como ciência. Pseudociência seria tudo aquilo que está fora desse paradigma, então, vigente, dominante, né? O que leva, então, esse discurso de eu sou uma visão... me escapou o termo agora, né? Mas eu sou uma visão que as pessoas não aceitam de modo geral. Claro que tem problemas com isso, eu tenho problemas com isso, outras pessoas tiveram problemas com isso, outros filósofos, como o Henri Lakatos. O Henri Lakatos, ele também foi um filósofo da ciência, ele morreu cedo, ele foi aluno do Karl Popper, mas ele também admirava, né, bastante o trabalho do Thomas Kuhn, apesar de ter as suas ressalvas, né, com a visão do Kuhn da forma de ciência. Né, eu acho que não é Kuhn, vocês estão achando que eu estou falando de Gengis Khan, mas é o Thomas Kuhn. E ele tentou fazer, então, uma síntese entre a visão do Karl Popper, que ele chamava de racionalismo crítico, né, o método hipotético dedutivo, né, desenvolvido pelo Karl Popper, e algumas características da estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, como a adesão de cientistas a determinadas tradições teóricas, né, a preferência por determinadas tradições teóricas. Então, ele desenvolveu o que ele chamou, né, dos programas de pesquisa. Aquilo que o Thomas Kuhn chamava de paradigma, ele mudou para programas de pesquisa. É uma coisa mais localizada, né, do que a abrangência que o paradigma determinava, e poderiam existir, então, ao mesmo tempo, mais de um programa de pesquisa ao mesmo tempo. E esses programas de pesquisa, eles funcionavam de acordo com uma heurística positiva e uma heurística negativa, que dizia, então, como que essa pesquisa, né, ia modificar, adicionar ou abandonar alguns dos pressupostos dentro desses programas de pesquisa. E para isso, então, né, e com isso, o Henri Lakatos ele propõe um novo critério de demarcação para o que é ciência e para o que a teoria deve, para ser científica, estar imersa em um programa de pesquisa, e este programa deve ser progressivo. Calma que eu já vou explicar o que é isso, tá? Então, a mesma coisa que incomodou o Henri Lakatos, né, com essa visão da estrutura das revoluções científicas e da adesão à conversão ao novo paradigma, é a mesma coisa que me incomoda, né? Então, Lakatos ele dizia que o compromisso cego com uma teoria não é uma virtude intelectual, é um crime intelectual, né? Então, a gente não deve
seguir uma teoria científica porque a gente está convertido a ela ou porque a gente foi doutrinado, né, nessa teoria. A gente tem que entender os seus fundamentos e se convencer, né, de que ela é uma boa explicação. E o ceticismo, né, faz parte de todo bom cientista. Então, o que é, né, um programa progressivo, né, e quando que um programa não é um programa progressivo? Então, dentro dessa teoria aqui dos programas de pesquisa, né, desse conceito de programas de pesquisa deslacados, a gente tem uma heurística negativa, quer dizer, o núcleo central aí do programa de pesquisa, que vai incluir aquelas teorias fundamentais desse programa de pesquisa que não podem, que são imunes ao falseamento do Popper, né? Então, são teorias que não vão ser abandonadas, mesmo que tenham evidências contrárias, né? São o núcleo core. Isso ele chamou, então, de heurística negativa. Essas teorias centrais dão origem a teorias acessórias, né? Teorias e hipóteses acessórias. São essas teorias e hipóteses acessórias que os cientistas vão trabalhar no seu cotidiano, que representam, então, a heurística positiva. São essas hipóteses, né, que vão fazer com que a gente proponha os nossos experimentos, né, que a gente extrai observações do mundo natural para testar, então, a força, né, do programa de pesquisa. Se essas hipóteses, né, elas falham com frequência, ou elas precisam ser reformuladas com frequência a partir das nossas observações, isso reflete, né, no núcleo core, né, na teoria central. Significa que essa teoria central tem falhas, né, tem erros. Se, por outro lado, essas teorias se mostram, né, resistentes à refutação, ou conseguem, né, ter evidências empíricas que a suportam e, eventualmente, prever novos fenômenos que não estavam sendo previstos, isso, claro, também reflete nesse núcleo core de teoria, tá? Fazendo, então, que essa teoria, esse programa de pesquisa seja considerado, então, progressivo. E se ela falha muito, esse programa de pesquisa, então, é considerado degenerativo. A gente pode pensar, por exemplo, aqui a teoria de Darwin, né, que está sendo testado já desde 1800, só tem acumulado, né, sucesso, tem conseguido prever uma série de fenômenos, etc, etc. Ao mesmo tempo, né, a gente tem a teoria do desenho inteligente, né, que se aplica a uma condição muito limitada de fenômenos, existem uma série de observações que ele não se propõe a explicar e nem consegue explicar, etc. Então, nesse aspecto, a teoria da seleção natural pode ser considerada como um programa de pesquisa progressivo, e a teoria, então, do desenho inteligente, um programa de pesquisa degenerativo, né, ou regressivo, de modo, então, que se classificaria como uma pseudociência. Certo, senhoras e senhores? Já estou acabando, tá? Eu prometo para vocês. Em 1983, esse outro filósofo da ciência, né, chamado de Larry Laudan, publicou um artigo nesse livro aí, né, um compilado de trabalhos sobre filosofia, física, psicoanálise, chamado, então, The Demise of the Demarcation Problem, né, que eu traduzi aqui livremente como a morte da demarcação. Então, para o Laudan, ele considerava que o conceito de pseudociência era um pseudo-problema para a filosofia da ciência. Ele dá uma série de argumentos, mas eu separei os dois aqui que considerei os principais. O primeiro, ele dizia que, idealmente, um critério de demarcação deveria especificar um conjunto de condições que são individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para se decidir se uma atividade ou conjunto de declarações é científica ou não científica. E ele dizia que é impossível estabelecer esse conjunto, né, de condições, porque a atividade científica ela é muito variada, né, ela tem muitas diferenças em termos de abordagem. Então, a gente não conseguiria eleger um conjunto de condições que, ao mesmo tempo, defina o que é ciência e exclua as pseudociências, né, ou o que não é científico. E um segundo argumento dele é que ele dizia que a demarcação do que é ciência tipicamente afirmaria uma superioridade epistêmica da ciência. Quer dizer, como se a sociedade em geral tivesse um olhar positivo sobre a ciência. Dizendo, então, que se a gente diz que isso é ciência e isso não é, ao mesmo tempo a gente estaria separando crenças em categorias como isso é sólido, isso não é sólido,
isso é respeitável, isso é débil, isso é razoável, isso não é razoável. Então, ele diria que esse critério, isso é inútil de ser discutido, né? E não deveria chamar atenção, porque estaria atribuindo um juízo de valor também ao conhecimento, né, que é produzido. E assim foi, né, por muito tempo, mais ou menos 30 anos, né? Então, embora, né, esse termo continuar sendo usado, na área das ciências humanas, né, se discutia pouco, né, sobre isso, né? Acabou entrando em desuso, né, o termo de pseudociência. Então, em 2013, né, esse geneticista e também filósofo das ciências, chamado Massimo Pigliucci, ele publicou um artigo também nesse livro, chamado Philosophy of Pseudoscience, que ele chamou de o problema da demarcação, né, uma resposta atrasada ao Laudan, né, porque o Laudan publicou o trabalho dele em 83 e esse saiu só em 2013, né, 30 anos depois. Então, a primeira coisa que ele critica é esse cuidado do Laudan, né, em não querer atribuir juízos de valores, né, porque ele diria que a ciência, então, seria sempre vista de forma positiva. Primeiro, ele desconstrói isso, dizendo que isso não é verdade, né? E, claro, a gente pode ver aí pelo tanto de pessoas que negam, né, as mudanças climáticas provocadas pelo homem. Se a ciência tivesse realmente esse status positivo, a gente não veria esse movimento, né, negacionista. Assim como não veríamos outros movimentos negacionistas, né? O negacionista da evolução, que é o desenho inteligente, o negacionista das vacinas, né? Que é a negacionista da microbiologia, né? Ciências médicas como um todo, etc. E ele também diz que concorda com o Laudan de que é impossível a gente ter um conjunto, né, de condições que são, ao mesmo tempo, necessárias e suficientes. Mas ele diz que, para definir o que é ciência e o que não é ciência, a gente não precisaria disso, né? A gente tem outras ferramentas filosóficas à disposição, como, por exemplo, né, o que ele chama de conceito de semelhança familiar, o Family Resemblance Concept, que foi proposto por um filósofo, né, em 1958, chamado de Wittgenstein. Então, para Wittgenstein, existem conceitos complexos que são aprendidos mais por exemplos do que por definições lógicas, né? Então, aqui o Pigliucci, ele mostra para a gente, né, um consenso mais ou menos estabelecido entre os filósofos da ciência de diferentes áreas de conhecimento, no formato de clusters, né? Então, aqui a gente tem as ciências estabelecidas, como a física de partículas, ciências do clima, a biologia evolutiva, a biologia molecular. Tem o que é chamado de soft science. Geralmente, aqui eles podem encontrar isso como hard science e soft sciences, né? Ele deve estar evitando aqui o termo hard, para não dizer que isso é melhor do que isso, né? Mas é porque isso já tem uma base teórica mais bem estabelecida do que essas, né? Mas que em algum momento, no futuro, claro, que essas coisas podem se desenvolver nisso. Chamado de soft science. Economia, psicologia, sociologia, etc. Tem algumas coisas que se assemelham, né, que estão quase lá, ou que vão se tornar ciência em algum ponto no futuro, mas não são ainda, como a busca por inteligência extraterrestre, a teoria das cordas, a psicologia evolutiva, né, ou a história científica. E tem algumas categorias de conhecimento que são, obviamente, né, todos os filósofos concordam, pseudoscience, desenho inteligente, astrologia, o negacionismo do HIV. Então, como ficaria isso, né, se a gente fosse usar esse conceito de semelhança familiar, né? Então, no Wittgenstein, para exemplificar esse conceito, ele usou os jogos. Jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de bola, esportes, né? É um conceito complexo, né? Então, a gente não consegue ter um conjunto de condições que são, ao mesmo tempo, suficientes, né, e necessárias para explicar todos os jogos. A gente pode ter alguns conjuntos de condições necessárias que alguns jogos vão ter, mas outros não, e alguns conjuntos suficientes, né, de condições suficientes que vão abordar alguns jogos, mas que também vão deixar coisas que não são jogos entrar. Então, a gente precisa ter um conjunto de condições e mostrar como essas condições se interrelacionam para os tipos de jogos que a gente tem. Então, os jogos divertem, né? Todos os jogos divertem em maior ou menor grau. Mas nem todos os jogos requerem sortes.
nem todos os jogos têm um campeão, né? Não sei quem que já jogou RPG, né? Então, o jogo RPG é um jogo que as pessoas não estão disputando necessariamente umas contra as outras, né? Não tem alguém que ganha, né, dentro de um jogo de RPG, né? Não necessariamente tem um final, inclusive. Outro exemplo, né, nem todos os jogos são competitivos, né? Alguns jogos são cooperativos, né? Então, o jogo é um conceito complexo. Mas, se a gente divide em famílias de conceitos, né, dentro desses conceitos, como, por exemplo, jogos de tabuleiro, jogos de carta, jogos com bola, jogos que são esportes, as pessoas apreendem esses conceitos sem necessariamente a gente ter uma definição lógica, né, bem trabalhada ou exclusiva por trás. Aplicando isso àquele cluster, né, então, o Máximo, o Pigliucci, ele faz a seguinte explicação, né? Então, para ele, a ciência tenta fornecer a nós, né, a nossa espécie, uma compreensão do mundo, uma compreensão teórica do mundo, né, baseada empiricamente. De tal forma que uma teoria científica ela tem que ter tanto suporte empírico, que ele colocou aqui no eixo Y, quanto uma coerência interna, né, e lógica que está aqui no eixo X, né? Então, essa coerência e lógica interna é o que a gente chama de compreensão teórica, e esse suporte empírico é o conhecimento, então, empírico. E aqui a gente tem lá, né, as ciências maduras, as soft sciences, né, as quase-ciência e as pseudociências distribuídas dentro desses dois eixos. Tá? Então, claro, essas ciências são maduras porque elas já têm um corpo teórico bem desenvolvido e muito suporte empírico, né, para teoria evolutiva, física de partículas, etc. As chamadas, né, soft science, elas são soft science porque elas têm algum suporte empírico, mas elas ainda têm muita dificuldade teórica, né, têm dificuldades em definir leis gerais, né, de funcionamento, para os fenômenos que elas estudam, elas têm dificuldades em definir o que são réplicas, né, em unidades de replicação, e por aí vai. Né. Por isso, então, que são consideradas ainda ciências com corpo teórico ainda não tão desenvolvido. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, a teoria das cordas, que tem muito suporte matemático, né? Então, uma base teórica muito sólida, mas até hoje a gente não tem nenhuma evidência empírica que a suporte. E existem outras áreas, né, de conhecimento, como a psicologia evolucionária, né, que é baseada, então, na teoria, né, da biologia evolutiva, mas que tem uma dificuldade quase que insuperável, né, para conseguir base empírica, porque fenômenos psicológicos não fossilizam, né? A gente precisaria de cérebro fossilizado, encontrar correlação anatômica entre esses cérebros, mas as respostas comportamentais, né, as respostas psicológicas não fossilizam no registro. Então, a gente tem essa dificuldade de obter base empírica, né, a partir desse conjunto de dados. E aqui a gente tem, então, as pseudociências, né, que não fornecem, né, nenhuma lógica, uma coerência interna, uma compreensão do mundo e nem tem suporte empírico. Né. Algumas dessas pseudociências até tiveram testes, né, tentaram se fazer testes como a astrologia, né, mas para aceitar, né, que a astrologia funciona, a gente teria que negar totalmente a física de partículas e teria que negar totalmente a astronomia, por exemplo. Então, não se trata somente de aceitar um determinado paradigma, né, como diria o Kant, mas teria que considerar que outro paradigma é totalmente inválido. Por isso que o Kant provavelmente propôs, né, essa questão da incomensurabilidade, né, para que essas coisas pudessem, de alguma forma, coexistir. Tá? Outro físico famoso, chamado Richard Feynman, ele comparou, então, a pseudociência aos cargo-cultos, né, os cultos de cargas. Né. O que é isso? Durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na luta, né, dos Estados Unidos com o Império Japonês, muitas batalhas foram travadas, né, nas ilhas do Pacífico, né, nos mares pacíficos, e essas ilhas eram usadas como bases. E essas corporações militares construíam, né, algumas bases de mantimento, de suprimentos, né, para fornecer logística, né, às operações militares. E eles entraram em contato com os nativos, né, dessas ilhas.
Só que, em função das operações militares, né, esses militares eles não tinham condições de aprender a língua dos nativos ou de ensinar as suas línguas para os nativos, né? Então, para estabelecer uma relação amigável, os militares davam roupas, davam mantimentos, né, davam suporte, ajudavam na construção de coisas, etc. Então, essas culturas, né, locais racionalizavam isso de diferentes formas. E o que aconteceu? Né? A Segunda Guerra acabou, os aliados conseguiram vencer, né, o eixo, né, o Japão, a Alemanha, etc., e os militares abandonaram essas bases, foram embora. Só que essas populações locais ficaram, né, queriam continuar recebendo suprimentos, as roupas, etc. E cultos, né, religiões acabaram surgindo, né, em consequência dessa relação que eles tiveram. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é uma representação de um radar. Claro que essas populações polinésicas, elas não entendiam o funcionamento do radar, eles não sabiam como o radar funcionava. Mas como os militares chegaram nesses locais e construíam esses radares, depois vinham os aviões traziam os mantimentos, eles achavam que os radares, de alguma forma, ajudavam na comunicação, né, com essas entidades, essas pessoas, para trazer essas coisas. Isso aqui é uma outra representação, né, outro totem na forma de um avião, né, porque os suprimentos todos eram trazidos também na forma de um avião. E tem algumas danças rituais, né, aqui a representação de um fuzil, né, um rifle, os nativos marchando, né, com peças do uniforme que sobraram, né, simulando, então, as atividades que os militares faziam, porque eles tinham esperança de que, se eles replicassem, né, esses procedimentos, os suprimentos continuariam chegando, né, no futuro. Claro que não era isso, né, que fazia com que os suprimentos chegassem, mas eles não sabiam. Eles só estavam tentando simular, né, o que eles viram, para ver se eles conseguiriam contactar, né, essas entidades, esses deuses novamente. Qual foi a relação que o Feynman fez aqui, né, com a pseudociência? Ele diz que um pseudocientista é exatamente isso, né? O pseudocientista é um culto a uma carga, né? O pseudocientista replica o que os cientistas fazem na tentativa de chegar aos mesmos resultados, mas não necessariamente ele entende o que o cientista está fazendo. Ele só está imitando, mas ele não consegue entender, né, a consequência ou a ação, né, ou a atividade de um cientista. Para finalizar, né, eu só queria deixar vocês aqui com essa mensagem do Francis Bacon, que ele publicou nele no livro de 1620, onde ele dizia, né, que a crítica de um cientista não é igual a uma crítica que a gente vê em qualquer outro local. Para um cientista, uma crítica ela tem que ter duas partes, né, a parte destruens e a parte pars construens. Então, a pars destruens é a parte da crítica que aponta os erros. Mas um cientista também, ele precisa, dentro da sua crítica, mostrar novos caminhos e novas soluções, tá? E a minha mensagem aqui seria que, para a gente evitar, né, todas esses problemas que a gente tem visto, né, de negacionismo da ciência e etc., a gente tem que questionar, né, apontar esses erros, mas mostrar também que só por meio do pensamento crítico, né, do pensamento científico ou filosófico, que usa as nossas vias principais, né, lentas de raciocínio e não as rápidas, é que a gente vai conseguir resolver aí os problemas aí da nossa geração, tá? Então, sei lá, espero que vocês ainda estejam acordados, agradeço aí novamente o convite, né, para discutir com vocês, eu faço o convite aqui para quem quiser, né, visitar lá meu perfil no Instagram, estou tentando ativar isso. Eu prometo para vocês que vocês vão ver poucas coisas pessoais, né? Eu tento colocar mais, né, esses fatos e histórias aí da ciência, né, dentro desse contexto do pensamento crítico e da importância do pensamento crítico, tá? Acho que é isso. Fica aí os meus contatos, então, e obrigado. Obrigada, professor. Eu vou te passar agora as perguntas, ok? Que fizeram no chat. Aqui a apresentação, tá? Ok. Então, anda. O Christopher Aquino perguntou, professor, como o senhor vê a questão do dilema sobre liberdade de expressão e a propagação de fake news e pseudociência? Eu acho que, sem querer parecer como Laudan, tá? Mas eu acho que isso é um falso dilema, né? Eu acho que
como todas as liberdades, né, elas têm que ter alguns limites bem estabelecidos. Então, qual é a liberdade que eu tenho, né, para, sei lá, difamar alguns de vocês, né, dizer que vocês têm comportamentos que não são verdadeiros? Então, a pessoa tem direito a ter a opinião dela, claro, né, isso é negável, mas ela não tem o seu direito aos seus próprios fatos, né? Essa frase nem é minha, é uma frase de alguém que eu não consigo lembrar o nome aqui agora. Mas a pessoa tem o seu direito à sua opinião, ela não tem direito aos seus próprios fatos. E o que eu acho que as pessoas, em geral, têm dificuldade é entender isso, né? Que existem fatos objetivos, fatos científicos, que têm que ser considerados e ponderados antes, né, das opiniões pessoais e impressões pessoais. Dentro daquela questão lá das ajustadas explicações, né, ao que a gente vê, ou extrair explicações de verdade, tá? Não sei se consegui ser claro nesse aspecto. Conseguiu, professor. O Kelson perguntou: se ser um cientista pressupõe uma forma de fazer, qual é o papel da filosofia na ciência? A filosofia somente se debruça sobre as questões éticas ou o cientista também tem uma tarefa filosófica? Essa foi extremamente profunda, tá? Os filósofos da ciência, uma coisa é a atividade científica, né? Então, o cientista, ele não precisa necessariamente, né, conhecer tudo isso sobre filosofia da ciência para desenvolver uma atividade, né? Tanto que os políticos, né, desenvolvem atividade política e não necessariamente eles entendem sobre a filosofia política, moral, ética, ou questionam isso, tá? Então, uma coisa é atividade, né, outra coisa é filosofia. Então, o filósofo da ciência, ele tenta delimitar, né, essa atividade, né, reconhecer, então, o que torna a ciência ciência de fato. Eu acho que é muito saudável, né, para um cientista entender, né, sobre a filosofia da ciência, né, até para entender a importância da atividade científica. Mas, como vocês percebem, né, é uma atividade ainda relativamente heterogênea. Muito por causa das chamadas soft sciences, né? As ciências mais bem estabelecidas já têm um modo de fazer mais bem definido. Mas é difícil, né? Esse é o problema do critério de demarcação, dizer que todo cientista age de uma mesma forma, né? Isso não necessariamente é verdade. Então, enquanto futuros cientistas, eu acho que vocês podem, primeiro, né, se dedicar no aprofundamento teórico da área que vocês pretendem desenvolver, não esquecendo de trabalhar o pensamento crítico, e se puderem, né, tentar ler mais, né, sobre filosofia da ciência e contatar mais sobre isso. Eu, particularmente, não sou um filósofo da ciência, né, isso que eu tentei mostrar para vocês, né, mas é importante conhecer mais sobre isso. Ok, obrigada, professor. Alguém quer fazer algum comentário? Ligar a câmera, conversar com o professor, fazer outra pergunta? Sintam-se à vontade. Já que o pessoal está um pouco tímido, eu vou fazer primeiro uma pergunta aí para o Fausto e, de repente, isso estimula aí o pessoal a participar um pouco mais, né? Eu acho que nas duas perguntas que te fizeram no chat, Fausto, ela menciona que, pelo menos de maneira subjacente aí, a questão ética, né? Então, essa questão da ética na ciência, por exemplo, você acha que isso o próprio método científico, a própria ciência, ela pode desenvolver o seu código ético, o seu código de conduta, ou isso vem de influência externa, como, por exemplo, a filosofia? Essa é uma pergunta extremamente profunda também, Daniel. Isso me pegou, tá? A minha impressão sobre isso, né, é que a ciência também tem essa parte de aprender com os seus próprios erros. Então, os limites vão sendo definidos a partir do momento que alguns dos nossos limites são ultrapassados, né? A gente, por exemplo, a eugenia, né, o que a gente viu, né? Por um momento, isso foi aplicado como um conhecimento científico de fato, né? Mas estava carregado de imprecisões, de problemas, de erro, e isso ajudou a definir alguns limites em termos éticos. Claro que os filósofos também ajudam a apontar esses limites, né? Mas traz também uma carga de como eu posso dizer, de autopercepção, né, da própria atividade dos cientistas. A gente pode ter outros exemplos sobre isso também, né,
Há um tempo atrás eu li um estudo, né, uma reportagem sobre um atlas de anatomia que é muito usado, né, nas escolas de medicina, entre os médicos. É um atlas extremamente preciso, ricamente ilustrado, né, que muitos cirurgiões usam para cirurgias delicadas, para saber a posição de veias, vasos, etc., mas que foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial por cientistas nazistas, porque eles conseguiam fazer experimentos, né, indescritíveis, sem nenhum cuidado com os prisioneiros de guerra, principalmente judeus. Existia um movimento, né, de que a discussão, a polêmica, era se esse atlas deveria ser abandonado, por causa da forma como ele foi concebido, né. Então, até que ponto, né, esse benefício do atlas hoje consegue apagar, né, os erros que foram cometidos para a construção desse conhecimento. E muito, né, dessas limitações que a gente vê no conhecimento científico hoje, como, por exemplo, né, o extremo cuidado que a gente tem em transpor alguns dos conceitos biológicos para a espécie humana, também vem desse cuidado, eu acho, da sociedade, também do cientista, de evitar esses mesmos erros do passado, né? Então, acho que esses limiares éticos, eles vão sendo construídos pelo debate entre os cientistas, com a sociedade, com os filósofos, mas também com os erros, né, já cometidos pela ciência ao longo da sua história, né? Então, a ciência não é uma atividade perfeita, né? Seria impossível de ser, né, uma atividade humana. Tá? Não sei se eu respondi aí sua pergunta, Daniel. Mais alguma coisa, pessoal? Que eu possa ajudar vocês? Alguma dúvida que vocês tiveram durante a apresentação? Bom, eu queria fazer uma perguntinha, na verdade. Fausto, deixa eu perguntar uma coisa. Existem outras correntes filosóficas, não dentro de filosofia da ciência, mas que acabam por fazer alguns julgos sobre aquilo que seria uma verdade, acabam fazendo um julgo sobre os conhecimentos. Especificamente, eu queria perguntar sobre o pós-modernismo. Se o Máximo Pliglitch, que fez a resposta para o Larry, se ele também escreve alguma coisa respondendo sobre a forma que o pós-modernismo trata o conhecimento científico, ou aquela ultra-relativização de que nada pode se saber, se não existe uma verdade absoluta, então você não pode concluir nada, e nenhum conhecimento de fato é verdadeiro, enfim. Como que ele responde isso, ou se ele responde? Eu não conheço toda a obra, né, do Pliglitch, né? Eu não conheço nada necessariamente sobre o que ele escreveu, né, com relação ao pós-modernismo, né, o relativismo científico ou a sociologia na ciência, né? Mas, de modo geral, o que eu tenho lido é que, para variar, né, isso é uma coisa que ainda, por enquanto, ainda é muito forte no Brasil, né, digamos assim. Em outras regiões do mundo, até os fundadores, né, por exemplo, da sociologia científica, já declararam que eles estavam errados, e ainda bem que eles estavam errados, né, que essa questão do conhecimento, né, científico não ser necessariamente objetivo, ou ser relativo a uma época, a um conjunto de cientistas, etc., não é assim que a ciência opera. A minha percepção disso é que o Thomas Kuhn, na ânsia dele, né, de tentar ser um historiador da ciência, acabou muito mais escrevendo os vieses da ciência e achando que isso ocorre de forma generalizada, como, por exemplo, o viés da confirmação. Então, essa é uma crítica frequente, né, ao Thomas Kuhn. Não é porque a maior parte dos artigos científicos publicados confirmam uma determinada hipótese, é que isso que movimenta, né, a busca do cientista. Ou que quando ele desenha um experimento, é isso que ele está procurando fazer, né, em termos de ciência. Um outro problema, né, é que quando a gente olha a história da ciência, a gente vê diferentes fases de maturação, digamos assim. Então, procurar uma condição que seja única, desde o início do século, dos primeiros filósofos até hoje, provavelmente vai encontrar muitas exceções, né, muitos momentos onde a ciência não observava esses fenômenos propriamente dito, tá? Então, aí é uma visão muito pessoal minha, tá? Pode ser polêmico até isso que eu vou dizer, mas eu acho que o Thomas Kuhn, ele acabou sendo mais difundido justamente porque ele oferecia esse relativismo, né, científico como uma alternativa
para que outras linhas de pesquisas continuassem estudando ou atuando naquilo que eles desejavam, e não em função da eficiência dos critérios. Tá? E até em alguns outros momentos futuros, né, outros livros que o Thomas Kuhn publicou, ele tentou amenizar um pouco, né, essa posição relativista dele, né, em termos do conceito de ciência que ele estava propondo, né, dizendo que as evidências empíricas tinham importância, né, na definição dos paradigmas, etc., etc. Não sei, eu sou muito mais popperiano do que Thomas Kuhn, tá? Ou Lacatosiano, né, que é o mais recente aí. Mas, novamente, não sou um filósofo, essa discussão é muito mais extensa aqui do que eu conseguiria trazer para vocês em 1h30, tá? Tem muito assunto sendo debatido sobre isso, inclusive com relação ao pós-modernismo, mas elas não são as linhas da filosofia mais dominantes, né? A maior parte dos filósofos, né, eles tendem a ser mais realistas, né, mais consistentes, né, com a objetividade do conhecimento científico. Mais alguma coisa, pessoal? E aí, gente? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Se não tiverem dúvidas, né, vocês podem me escrever também por e-mail, se quiser, podem conversar com o Daniel, ele passa as perguntas depois, né, ou perguntem lá no Instagram, né, eu sempre procuro colocar alguma coisa sobre a atividade científica e a ciência. Por isso, agradeço, né, imensamente aí, novamente o convite, né, do Danilo, né, em nome da Liga aí de Filosofia da Ciência, e obrigado aí pela paciência de todos vocês, tá? Nós que agradecemos, professor, a palestra foi excelente, impecável, muito obrigada. Obrigado, pessoal, então até mais, até a próxima, tá? Obrigado, Fausto. Até mais. Queria só Tchau, passar um tchau. recadinho antes do pessoal começar a sair da reunião. Aqueles que manifestaram interesse em participar do processo seletivo da Liga, nós vamos estar entrando em contato com vocês pelo e-mail para a gente agendar amanhã um horário para fazer a entrevista. Tudo bem? Então é isso, aguardo vocês amanhã. Muito obrigado, Fausto. Muito obrigado pela presença de todos. Foi uma honra ter vocês aqui conosco e até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal, boa sorte. Tchau, tchau. Tchau.